Não, eu acho o seguinte, primeiro, a direita bolsonarista está acreditando falsamente de que o Trump está preocupado com o Bolsonaro ou com o Supremo. Não, o Trump está preocupado com as decisões do Alexandre de Moraes em relação às empresas americanas e em relação aos cidadãos americanos. Mas não tem nada a ver com o Bolsonaro, então eu caí nessa aí, eu achei que era o caso dele. Imagina, tanto que quando você vê a fundamentação da aplicação da legislação naquela secretaria do Departamento do Tesouro, que incluiu o nome do Alexandre de Moraes, em relação à decisão sobre o Rumble, principalmente, né, sobre a suspensão de contas no Rumble nos Estados Unidos, e em relação às decisões sobre o X. Então, o foco não é nenhuma decisão. Se amanhã o Alexandre de Moraes levanta as decisões sobre X, sobre o Rumble, vai acabar a sanção contra ele. Ele volta a ter Disney Plus. Não tem nada a ver com o processo com o Bolsonaro ou com o abuso do Supremo contra a oposição. E outro ponto, foi uma coisa que eu disse sobre a tarifa desde o início. A tarifa, ela também, mais uma vez, não tinha nada a ver com o Supremo ou com o Bolsonaro. Tanto que, nos principais produtos, ela já foi levantada, né? Em relação à aviação civil, em relação ao aço. Inclusive, a tarifa do aço está menor do que na época do governo Bolsonaro, agora, com o novo anúncio do Trump. Minério de ferro, suco de laranja, que são os principais produtos que a gente exporta para lá. Então, era uma estratégia de negociação do Trump que ele está fazendo com todos os países. E tanto que a imprensa americana tira sarro, desde o próprio Partido Republicano, integrantes tiram sarro e deram o apelido dele de taco, né? Trump always chicken out, o Trump sempre arrega, o Trump sempre volta atrás. Porque é isso, ele vai lá, impõe uma tarifa pesada, obriga o país a sentar na mesa de negociação, mas antes da tarifa entrar em vigor, ele volta atrás em boa parte dela, ou diminuindo a alíquota, ou, no caso do Brasil, voltando atrás em relação a alguns produtos. Então, é uma ilusão você achar que existe amizade de líderes políticos ao redor do mundo, de que tem, um cara bonzinho que vai se preocupar com a sua condição. O cara tá preocupado com o dele. Trump tá preocupado com os americanos, com os Estados Unidos. É só uma coincidência. Tá rolando. Não é uma coincidência. Essa coisa do Bolsonaro. Junto com outros 21 países, o Trump anunciou a tarifa junto com o Brasil. E os outros países não têm Supremo Corte, os outros países não têm Bolsonaro. E aqui, mais uma vez, a tarifa foi levantada antes de qualquer coisa acontecer com o Bolsonaro ou de qualquer coisa acontecer com o Supremo. O que o Trump fez foi uma coisa maquiavélica e inteligente do ponto de vista de quem tá pensando no interesse dos americanos, que foi, numa tarifa contra o Brasil, ele coloca uma questão de política interna que faz com que os bolsonaristas estejam preocupados em jogar a culpa no Lula e os lulistas preocupados em jogar a culpa no Bolsonaro. A partir do momento que ele coloca o componente Bolsonaro na sanção, a gente sai do foco da negociação de defender a indústria nacional, né, do imposto de importação dos Estados Unidos, pra um jogar a culpa no outro aqui dentro. Ele tá cagando no Brasil, ele só fez uma coisa pra eles mesmos lá. Pelo amor e de aí... Deus. Acho que pro Trump a gente é um monte de mexicano. E o negócio da taxação, ele dá um susto primeiro. E aí depois ele senta pra negociar, esse é o lance. É isso. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, ele fez isso com a União Europeia, ele fez isso com a China, ele fez isso com o Sudeste Asiático, ele fez isso com todo mundo. E a lei lá, magnéticas lá, é só porque o Xandão derrubou o Rumble e... Tomou decisões contra empresas americanas e território americano. Boa.